Muito bem. Hoje nós temos na continuação do nosso estudo do Livro dos Espíritos, aquela. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Nós estamos falando do retorno à vida corporal. Obrigado, viu, Luísa? Estou percebendo que não está gravando, né? Tem razão. Só um minutinho, por favor. Tá bem. Recebi aqui o recado das boas-vindas, tal, da Carol também, da Kátia, tá. Tá gravando sim. Nossa, hoje tá difícil, mas, né, pessoal? Mas agora vai. Muito bem. Esse é o nosso estudo da noite de hoje. Continuamos com o retorno à vida corporal. Vocês se lembram que na sequência a gente estava lá no plano espiritual, aí a gente vem e está no processo de retorno agora à vida corporal. Estamos no item 3, faculdades morais e intelectuais. São poucas as questões que nós vamos falar hoje, mas elas podem dar, principalmente mais para frente, podem dar bastante motivo para discussão. Mas como a gente gosta de uma boa discussão, né? Então vamos que vamos. Só lembrando que a gente faz o estudo, cada uma das questões, para que a gente tenha a oportunidade de discutir cada uma delas, né? Porque normalmente a gente tendo a oportunidade junto com outras pessoas, podemos extrair mais ainda a nossa o aprendizado, né? Então a questão 361, que trata das faculdades morais e intelectuais. Então estamos falando dos valores do espírito, né? Kardec pergunta: de onde vem para o homem? Então vamos ver. Está falando do encarnado, né? As suas qualidades morais, boas ou más. Então, a gente vê uma pessoa, tem contato com ela, e aí a gente vê as qualidades dela, a gente percebe as qualidades dela. Então, essas qualidades, de onde que vêm, né? Sendo elas boas ou más? Aí os espíritos respondem: são as do espírito que nele está encarnado. Então, o homem tem um espírito que está movimentando ele, que está fazendo ele se manifestar. Então, aquele espírito, nele é que estão as qualidades morais, boas ou más. Então, quanto mais puro esse espírito, mais o homem é propenso ao bem. Então, reflete no homem as qualidades do espírito. Depois da 361A, que ainda tem a ver com essa primeira, parece resultar daí que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem vicioso a de um mau espírito. É importante que a gente coloca, que a gente ressalte essa palavra mau espírito, né? Essa pergunta. Então, o bem, o homem de bem é um bom espírito e o mal um espírito vicioso é do mau espírito? Ele fala sim, mas, olha a observação que os espíritos falam, mas dize antes que é um espírito imperfeito. Então, nós não podemos chamar a pessoa de boa ou má, porque isso pode dar uma característica de determinação, ou seja, ela vai ser sempre daquele jeito, sempre foi boa ou sempre vai ser má, sempre foi má e continua assim. Então ele fala imperfeito, porque o imperfeito está sujeito à perfeição. Ele pode se melhorar. Então,
Sim, mas diz antes que é um espírito imperfeito, pois de outra forma se poderia crer nos espíritos sempre maus, a que chamais demônios. Então, nesse caso, teríamos espíritos maus que, na verdade, não seriam espíritos, seriam demônios, porque é sempre mal. Isso ele respondendo para Kardec. Tá? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Pode falar. Tudo bem. Qual é? Só um momentinho, deixa eu ajustar uma coisa aqui. Pronto. Qual é o caráter dos indivíduos em que se encarnam os espíritos maliciosos e levianos? Então, que tipo, qual que é o caráter dessas pessoas? Então, nós temos um homem, né? Claro, um homem e uma mulher, né? Temos ele aqui na nossa frente, e a gente vê uma pessoa que é maliciosa e leviana. Então, qual é o caráter desse espírito? Então, ele está perguntando do espírito. Ah, são espíritos travessos, espertos do ponto de vista de esperteza, desonestidade, né? E algumas vezes que fazem o mal, que são malfazejos. Então, a característica daquele espírito imperfeito reflete no homem encarnado, tá? Os espíritos, a questão 363. Os espíritos têm paixões estranhas à humanidade, quer dizer, têm outros gostos, outras coisas a que se dedicam. Aí os espíritos falam: não, porque são a mesma que a gente tem, as mesmas paixões que nós temos. Então, se fossem diferentes a que a humanidade tem, né, nós também não teríamos. Ou seja, eles são exatamente o que nós temos. Eles são espíritos que não têm o corpo físico, e nós somos espíritos encarnados. Todas as paixões, os gostos, do que a gente se interessa, diz respeito tanto a encarnado como desencarnado. A questão número 364 é o mesmo espírito que dá ao homem as qualidades morais e as da inteligência? Olha só o que ele está falando. A pergunta dele é assim: está embutido assim: o homem só tem o espírito? É essa a pergunta dele. E aí a resposta sim, é o mesmo espírito, e na razão do grau a que tenha chegado, ou seja, por puro esforço dele, por exclusivo esforço dele, porque o homem não tem dois espíritos. Então, tudo que se refere ao espírito, aliás, ao homem, é resultado da característica moral e intelectual do espírito. Então, reflete sempre no homem a característica do espírito. Mais tarde, Kardec pergunta, 365, né, é a questão. Antes de seguir, alguma observação, alguma coisa que podemos conversar? Pode falar. Luiz, mas se, igual está falando aí que a característica do espírito e do encarnado, no caso, seria a mesma, por que fica tão fácil falir quando as pessoas reencarnam? Porque, em lendo as literaturas, os livros espíritas, a gente vê muito espírito assim que lá está pronto para chegar aqui e, né, vencer tudo. Aí chega e muitas vezes falha, porque será que é porque o que acontece aqui na Terra que por que o esquecimento do que a gente aprende lá é tão grande? Bom, sobre o esquecimento, ninguém tem dúvida que é uma ferramenta para que a gente tenha mais chances, assim, que nos ajude a nos melhorar, a atingir nossos objetivos. Eu vou fazer uma comparação, Inês, que é a seguinte: você, Inês, você quer passar no vestibular. Você estuda que nem uma louca durante o ano inteiro, faz cursinho, faz tudo aquilo que a gente está acostumado lá no Brasil. Você quer aquela universidade, você quer aquela faculdade, aquele curso. Aí você estuda, estuda, estuda. Tal. Aí quando você vai fazer a prova, você sucumbe. Sucumbe, o que quer dizer?
você falha. Por que você falha? Não é porque você não estudou, você estudou, mas durante o dia da prova, será que você estava preparada? Será que você estava realmente tranquila para poder atingir o seu objetivo, para ter aquela a pontuação para que você tivesse aquela universidade e aquele curso? Então, estudar é uma coisa, agora fazer a prova é outra. Então, naquele momento é que você vai ser colocada entre aspas, à prova. Então, quando a gente vem para o plano espiritual, desculpa, para o plano material, a gente reencarna, nós trazemos todo um preparo. Mas será que é o suficiente? Ou será que a prova vai ser mais difícil do que a gente estudou? Ou que assim, é, o que vai acontecendo no nosso dia a dia, será que a gente não sucumbe porque a gente deu uma escorregadela? Olha só, eu tenho uma paixão aí na minha vida, né, em termos assim da doutrina espírita, né? Uma delas é a obra de Ivone Pereira. Então eu andei lendo um pouco a respeito dela, eu li alguns livros dela que eu estou precisando ler de novo. Eu acho que eu vou precisar de umas 3 encarnações para ler algumas obras que eu queria ler assim com muito mais apuro, né? Então ela é um espírito que ela ela falhou quanto ao suicídio, por várias vezes ela foi suicida. Ela teve algumas encarnações que ela teve todo o amparo de irmãos, de pais, de familiares de outras encarnações, e ela falhou, ela foi leviana, ela traiu, né, o companheiro dela, ela fez tanta barbaridade, ela chegou a casar com um cara que matou toda a família dela, ficou só ela, casar para se vingar dela, né, e entregou para a rainha, para Catarina, né, é, Catarina de Médici. Então é toda uma história, é muito bonita, mas é muito triste, porque ela se preparava, chegava e falhava, se preparava, falhava. Que é a melhor encarnação dela, aquela que realmente ela não sucumbiu, foi quando ela foi Ivone do Amaral Pereira, né? Então, ela, nessa encarnação, passando um monte de dificuldades, chegou na idade dos 40 e poucos anos, ela foi um momento crucial. Ali ela teria assim o caminho para ela bifurcar, ou para ela é, falhar, ou para ela triunfar. E ela conseguiu triunfar. Então, se vocês têm interesse de ver, tem algumas palestras, tem uma pessoa que faz umas palestras muito boas, tem aquele biografia que a FEB TV tem, se alguém procurar na, no YouTube, vai encontrar uma entrevista de, sei lá, não chega a 1 hora, 45 minutos, é riquíssimo. A mulher é uma estudiosa sobre Ivone Pereira. E ali ela dá assim, um passeio nas encarnações dela, tudo, e aí vai descobrir sobre, mas muito rápido, mas aí ela fala de Ivone Pereira, o que ela lutou, tudo, para ela conseguir triunfar. Então, Inês, o mundo, como nós vamos ver nesse próprio, no estudo da noite de hoje, ele oferece as oportunidades para a gente falhar. As companhias que a gente elege podem nos ajudar a falhar. Então, o mundo é muito difícil. Aqui é uma prova de fogo de toda a teoria que a gente se preparou. Tá? Então, não é nenhuma novidade a gente falhar. Olha só, veja nós aqui, nosso grupo. Dá para contar quantas pessoas tem? Sei, 6 ou 7, 8 ou 9, que sejam 9. Olha a riqueza de conhecimento que a gente obtém e a gente pode perceber que é meio que sempre os mesmos. Alguns não podem estar hoje, como já avisaram, né? Mas quantas pessoas, vocês não fazem ideia da lista de distribuição que é enviado o convite. E agregado a isso, vai a Carol e tem uma lista de distribuição, faz a mesma coisa. Então, são muitas pessoas. Mas, claro, algumas têm uma dificuldade, não podem. Mas uma grande maioria, elas não têm essa disposição de
de beber dessa fonte, de beber desse conhecimento. Então, mas isso é o de menos. Não temos que nos preocupar. A gente não é babysitter de ninguém, mas a gente pode ficar muito feliz porque junto conosco tem um monte de gente que a gente não vê, mas que está aí, junto com a gente, aprendendo essa riqueza, absorvendo essa riqueza, esse conhecimento que são as obras de Kardec, que é o Livro dos Espíritos, por exemplo, que é o que nós estamos estudando. Então, não é nenhuma novidade se a gente falha, porque é muito mais fácil a gente arriar nas cordas, como diz um bom gaúcho, né? Ou então a gente, né, pegar a coisa e pegar no breu mesmo e lutar por nosso aprendizado. A lição de hoje da carta que nós vamos ler tem um pouquinho disso, tá? Então, as coisas são bem assim, bem relacionadas, como a gente vai poder ver. Fui convincente, Inês? Sim, senhor, foi. Tá. Eu não quero convencer ninguém no grito, tá? Isso é uma discussão. Na palmatória, né? Só na palmatória. A gente, não, é a nossa realidade. Se não, Inês e demais, a gente não estava nesse mundo. Olha que maravilha. Nós estamos tendo uma aula. Nós estamos aprendendo. Nós estamos numa escola. É isso que é a Terra. É É só uma porque escola. também você começou a falar e eu comecei agora a ouvir o áudio vídeo Renúncia, né? Aí eu fico pensando, poxa, um ser que já está lá bem acima, decide descer. E os mentores ainda falam, olha, você corre o risco de falhar. Tipo assim, então eu, tadinha de mim, aí fico, olha, Não, Inês, não, nada disso. Não, por favor, não fale isso. Nós, dentro da nossa, daquilo que a gente é, da nossa, isso que nós estamos falando aqui, ó, é o espírito encarnado, ele é reflexo, quer dizer, o homem encarnado, o homem aqui na Terra é o reflexo do que ele é. E nós estamos dentro da nossa capacidade. Vai ver, Inês, você está de 10-0 em muito espírito mais elevado, que chega aqui e falha. Você está aí lutando, você está buscando a sua melhoria, porque no fundo é isso, é a vida espiritual. Então, o que a gente falou, depois da lição, ele falou, tem fé. Nós temos gente aqui que está no grupo, que tem conhecidos, que tem familiares, que estão naquela empresa que está fechando, acabou de abrir falência aí. Né? Nós temos que pensar assim, espera aí, é um processo. E quando a gente veio para cá, a gente sabia disso, só não se lembra. Mas, olha, vai ter um tumulto, vai ter uma necessidade, vai ter um vírus que vai dar uma reviravolta. Vocês não vão pegar guerra, não vão pegar tsunami, não vão pegar nada disso, mas vão ter um vírus que não é só para vocês, é para o mundo inteiro. Então, olha que maravilha. Nós estamos aí realmente numa oportunidade que a gente já sabia do que se tratava e nós estamos fazendo a lição de casa. Até agora, nós estamos. Não vamos usar o exemplo, né, Carol, do Décio Yanduri, que falou que os espíritos falaram para ele, olha, se você não fizer nenhuma caca daqui para frente, você já atingiu o seu objetivo nessa sua encarnação. Olha que legal. Aí qual que foi a conclusão dele? Putz, será que não dá um jeitinho de eu voltar para o plano espiritual? Vai que eu faça alguma, né? E arrume um débito aí para o futuro. Assim somos nós. O nosso dia a dia é a nossa melhoria. Nós estamos melhorando a cada dia e fazer a manutenção disso. E lembra que naquela palestra do Haroldo Dutra, que ele falou assim, se a gente só quitar débito, perdeu a reencarnação, perdeu a oportunidade. Vamos quitar débito e também, mais além, ajudar os outros, promover os outros, se melhorar, né? Nos melhorarmos para poder melhorar os outros. Olha que maravilha. Então, se a gente tem isso em mente, então, Inês, eu sou muito mais você, tá? E esse grupo que está aí e tal, por quê? Porque dentro do nosso metro quadrado, nós estamos fazendo a nossa parte. Isso é legal. Então, vamos continuar. Nada de pequenininha, não. Nós somos indivíduos que temos a nossa história, nossos valores,
Aprontamos muito, mas nós sabemos disso. Não precisamos nem relembrar. Aprontamos bastante, mas hoje nós sabemos o que estamos fazendo aqui. Isso é fantástico. Isso é um esclarecimento acima da média, muito acima da média. Outros estão aí, feito, sei lá, zumbis aí, no dia a dia, se preocupando só com o que vai acontecer, com a conta bancária, com um monte de coisa, quando a gente já sabe que temos a nossa oportunidade. Oi, Carol, você ia falar alguma coisa? Não, só um comentário que isso a gente percebe, eu acho que pelo menos assim, que dá para a gente perceber desse nosso esforço, que quando a gente começa a compreender certas coisas, fica muito, pelo menos comigo, tá? Fica muito forte essa questão da gente querer ajudar outras pessoas. Mas num sentido, assim, de não forçar que a pessoa faça algo. Não, você começa a respeitar, entender que ela tem o tempo dela, mas de ajudar de outras formas. Seja da maneira mais simples, ou então aquela questão, assim, da caridade, ela fica muito, muito forte em nós, assim, sendo um ouvido amigo para ouvir alguém, uma palavra, eu não sei, qualquer coisa. Porque todos os dias a gente tem a oportunidade. E aí, quando a gente passa a olhar a vida por esse prisma, pelo menos assim, para mim, o maior ganho que eu tive foi esse, eu acho. Você para de olhar para si, não que não tenhamos que olhar, né? Mas aí você olha para o outro e fala assim, nossa, pera lá, tem gente que precisa talvez de mais, e aí você se doa mais. E eu acho que é esses exemplos, quando a gente começa a mudar, que talvez uma pessoa olhe e fale assim, nossa, mas o que você faz? Né? E aí as pessoas têm curiosidade também para conhecer e o processo passa a ser natural. Acho que foi até a Kátia que comentou sábado. Quando a gente melhora, parece que esbarra em todo mundo, né? E aí o processo vai indo. Então, para mim, isso é fantástico, porque a gente passa a contribuir muito mais com o meio que a gente está, né? Pelo menos eu vejo assim. O esclarecimento nos ajuda muito. E muita gente até acaba tendo inveja da gente. Nossa, dá tudo certo. O que será que é? Tá dando... Não é que está dando certo, é que a gente está seguindo uma lógica, um conhecimento que a gente adquiriu. Então, a intelectualidade nos auxilia a ter acesso a coisas que nos levam ao crescimento moral. Olha aí, a intelectualidade nossa de ter aqui na nossa frente um computador, um telefone, a gente está aqui se virando e tal, foi atrás disso, e por quê? Para que a gente tenha acesso a esse bem moral que vem em direção a nós. Então, realmente é isso. É tudo isso que foi falado agora. Né? E que ninguém aqui ache que é a pior pessoa do mundo. Ao contrário, o valor nosso não é pequeno. E nós estamos buscando ajuda. E nós estamos buscando a melhoria do próximo, como a Carol falou aí. Podemos seguir então? 365? Sim, Por que pode os ser. homens mais inteligentes, que revelam um espírito superior neles encarnado, são, às vezes, ao mesmo tempo profundamente viciosos? Olha que questão bem elaborada, né? Por que tem gente muito inteligente, mas não vale o feijão que come? Essa é a tradução né, trocando em miúdos aí, o que Kardec perguntou para os espíritos. Né? Então, os espíritos respondem, é que o espírito encarnado não é bastante puro. E o homem cede à influência, olha aí, Inês, a sua resposta, a influência de outros espíritos ainda piores. Então, é muito fácil ser levado de roldão, ser levado assim numa rasteira pela humanidade, porque é a condição do mundo. O mundo não é um convento de freiras. Não, tá ainda tudo isso que a gente lê, que a gente vê na televisão, que a gente participa, que acontece na vizinhança. É isso. Esse é o mundo que a gente vive. Então, se a gente se deixar levar por esse mundo, ou se deixar levar por espíritos que compõem esse mundo, que são piores a nós, eles vão puxar a gente para baixo. O espírito progride numa marcha ascendente insensível.
Lembra do que o Jorge Elahá falou? Nós não evoluímos de degrau em degrau, nós evoluímos numa rampa. Então é devagarinho, a marcha ascendente insensível, é difícil até ver, né? Mas o progresso não se realiza simultaneamente em todos os sentidos. Num período ele pode avançar em ciência, num outro em moralidade. Então, dependendo da minha encarnação, eu venho para cá para progredir intelectualmente. Esse é o meio que eu tenho que empregar, porque talvez eu já tenha um progresso moral. No entanto, eu posso vir intelectualmente para que ele seja a ferramenta para eu evoluir melhor moralmente, para eu evoluir mais moralmente. Então, é uma coisa assim, é meio que uma dosagem. E quem que faz isso? Ou somos nós mesmos? Ah, não, agora eu quero, eu quero reencarnar num mundo onde a intelectualidade seja lá embaixo, mas eu vou ter oportunidade para eu explorar mais isso. Eu vou ter a oportunidade de estar numa universidade e eu vou ajudar naquilo, não a mim propriamente dito, mas também a outras pessoas. Então, é porque desejo, é porque é minha necessidade, mas também eu posso ser levado a isso por orientação dos amigos espirituais, porque eles sabem melhor, eles tiveram mais experiência. É um professor falando com o aluno. O professor fala com o aluno porque ele é superior em termos intelectuais, então ele ensina. Então, é essa a característica do aluno, de uma relação aluno e professor, e vice-versa, né? Então, só falando como comparação, né? Os amigos espirituais sabem o que é melhor para a gente, então eles orientam. Então, quando a gente está naquela mesa planejando, né, como dizem, né, a gente está planejando a nossa reencarnação, eles têm melhor visão de como que as coisas procedem. Eles têm melhor conhecimento, maior conhecimento. Então, eles nos orientam melhor. E ali, naquele momento, a gente faz todo um processo, né, de planejamento para que quando a gente vem aqui tenhamos a nossa oportunidade muito melhor explorada, de muito melhor resultado, né? Então, é isso. Tem espíritos que são extremamente viciosos, profundamente viciosos, né? Ainda que muito inteligentes, porque não desenvolveram ainda. A gente ouve falar, através de obras, através de palestras, tudo, do estudo que a gente tem, que na erraticidade existem espíritos extremamente inteligentes, mas ainda moralmente muito baixos e influenciam muitas pessoas, sejam desencarnados, sejam encarnados. Alguém gostaria de comentar? Luiz, você consegue me ouvir? Obrigado. Eu queria comentar uma coisinha rápida, porque eu ainda hoje estava lendo um trecho do livro Desperte e Seja Feliz, pelo espírito Joana de Ângeles, psicografia do Divaldo Franco. E dizia assim, era sobre reclamações indevidas, né? No meio da mensagem, ela fala um pouquinho do que você acabou de falar, sobre o quanto a gente pede, né, para reencarnar, e que os mentores espirituais, os nossos mentores espirituais, eles nos avisam de que nós não vamos ter resistência para certos embates na jornada carnal. Mas que, no entanto, ela diz assim, no entanto, porque podias antever o futuro feliz que te aguardava, esclareceste que suportarias a cruz com sorrisos e a calúnia com perdão, o antagonismo com fé e o abandono com coragem. A mensagem é linda, continua, mas eu queria só falar isso para acrescentar essa parte que você disse sobre o quanto os mentores espirituais nos ajudam no momento da reencarnação, né? E o quanto a gente pede para passar por certas coisas. Não quero sair muito fora do assunto Não, da não saiu, religião. absolutamente.
Sabe, Kátia, a gente, é, nossa, imagino que a gente dê um trabalho tão grande, não, não todos, né? Mas eu vou falar por mim. A gente dá um trabalho tão grande para esses espíritos que não nos abandonam, estão sempre juntos. Só abandonam quando o caso está perdido. Aí não adianta, aí tá por sua conta, vai, faça o que você quiser, né? Mas se você tem alguma disposição para melhorar, eles estão conosco dia e noite, se revelam durante o dia aqui, durante a noite no plano espiritual, e vai tentar fazer com que a nossa encarnação seja triunfante, sabe? Agora, alguns espíritos colocam um título no livro, que eu tenho certeza que são eles, não é o médium que coloca título. São assim, o título vale pelo livro já. Não precisa nem ler o livro. Olha, como é que é o título mesmo? Des, Desperte e seja Desperte feliz. e seja feliz. Ou E ela seja, fala. Uhum. olha só, desperta e seja feliz. Qual que é o objetivo nosso? Não é a felicidade? Lá na ponta, lá no fim, é a felicidade. Aqui. Agora, você Ah, pega, como chegar à felicidade? Tem que despertar, tem que trabalhar isso, tem que fazer brilhar a luz, a nossa luz. Então, pronto, não precisava nem ler o livro, ali já está. Mas a riqueza, claro, está na leitura. Outro vai só fazendo um paralelo com isso, só fazendo um outro exemplo, dando outro exemplo. A Caminho da Luz. Precisa ler esse livro? Claro, né? Mas olha o título, A Caminho, é a nossa condição, é o que a gente tem que fazer, porque a luz é o nosso destino final. É a compreensão, é o conhecimento, é o esclarecimento, é a felicidade. É isso. Então, Joana de Ângeles é magistral nesse aspecto, realmente. E e, outros espíritos também. Então, foi Luiz, boa a sua colocação. e na outra coisa, para complementar ainda o que você falou várias coisas, né? E essa mensagem aqui desse livro é incrível, ela também fala várias coisas, e várias que complementam o que você falou agora. Então, um trecho é assim: o teu trabalho nobre desperta ciúme, e a calúnia zurze o látego do teu dorso. A inveja segue-te os passos, produzindo competições vis. A maledicência insensata aumenta o vozerio perturbador e sentes o perigo batendo à tua porta. Não reclames, jamais. Porque aí depois ela continua lembrando, né, que nós pedimos todas essas provas para que, não, sabendo da felicidade que nos esperaria ao final de tanta luta. Mas é aquilo que você falou, nossa, causa ciúme, causa inveja, causa uma série de coisas, né? Mas a gente tem que continuar tentando, todo dia um pouquinho mais, todo dia um pouquinho mais, e não reclamar. Era isso. Obrigada. Oi? Luiz, seu microfone está travado. Acho que você trocou aí o ícone. Por um momento, eu achei que eu tivesse caído. Não ouvia ninguém? Não, mudou de Allan Kardec para Luiz e o microfone continua travado. Linda mensagem, Kátia, muito boa. Muito lindo mesmo. Calhou, eu estava lendo agorinha Sim. mesmo. É que parece que uma coisa vai respondendo a outra, né? Assim, que vem Impressionante, né? tudo, A gente, na verdade, no fim das contas, é um corpo de doutrina. Então, as coisas vão se encaixando, é como um grande quebra-cabeças, né? Vai se encaixando e as respostas, as conclusões e tudo né? Vai acontecendo. Bom, eu acho que eu, de novo, vou ter que compartilhar a tela, porque eu tinha caído, tá, pessoal? Desculpa aí que só estou procurando aqui onde é que eu estou. Pronto.
Bom, como dizemos lá no Brasil, né? Agora vai. A última questão, ela se compõe por essa aqui, depois um comentário de Kardec que fecha. É como se ele pega assim aquele papel celofane, né, e envolve tudo e dá aquele laço, né? Mas vamos na última questão, a 366, a última questão desse item, faculdades morais e intelectuais. Vocês veem que está bem de acordo mesmo né, com o título. São as faculdades morais e intelectuais, os valores nossos, né? Aquilo que a gente apresenta. Que pensar, isso é muito interessante, que pensar da opinião segundo a qual as diferentes faculdades intelectuais e morais do homem sejam o produto de outros tantos espíritos diversos nele encarnados. Então, imagina uma pessoa com um monte de espírito encarnado, né? Tendo cada qual uma aptidão especial. Que pergunta que ele faz isso aí? Ele tá fazendo de tal forma um monte de perguntas para as pessoas que estão lendo o livro e alguém pensou nisso. Fala, peraí, mas e se o homem tiver vários espíritos encarnados nele? Será que, sendo assim, não poderia cada um manifestar uma aptidão? Né? Aí os espíritos falam, refletindo-se a respeito, reconhece-se que é absurda. Quer dizer, é um absurdo pensar que um único homem carrega a encarnação, ou a reencarnação, né, de vários espíritos. Podemos falar em obsessão, um monte de espírito, mas isso é uma outra situação. O que ele está perguntando é assim, eu estou encarnado e tenho um monte de espíritos. Não sou um só espírito. Aí os espíritos falam, não, isso é absurdo. Esquece. Aí eles continuam, o espírito deve ter todas as aptidões. Então, um único espírito tem muitas aptidões, tanto morais quanto intelectuais. Para poder progredir, necessita de uma vontade única. É só ele, só depende dele, ninguém mais. Não dá para culpar ninguém. Ah, não. Foi o espírito número 1 que teve essa ideia, que agiu desse jeito, tal. Mas o espírito 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Se fossem 7, esses não estavam de acordo, mas ele sobrepujou todos os outros e fez a arte dele lá. Não, é um só, né? Porque ele tem a vontade única. Porque se o homem fosse uma mistura de espíritos, essa vontade não existiria e ele não teria individualidade, pois na sua morte, todos esses espíritos, como um bando de passarinho que saiu da gaiola, foi libertado da gaiola. Imagina só, seria um desencarne coletivo de um único encarnado, né? Porque teriam vários espíritos ali. E não é nada disso. Então ele faz a comparação. Nós temos uma gaiola cheia de passarinho, exatamente como um espírito, aliás, quando um encarnado desencarna, né? Esses passarinhos sairiam tudo voando, né? Como almas libertas, espíritos libertos, né? Então, o homem se queixa muitas vezes de não compreender algumas coisas, mas é curioso ver-se como ele multiplica as dificuldades quando tem em mãos uma explicação muito simples e natural. Então é muito melhor pensar desse jeito e não inventar teorias. Vamos pensar no seguinte, na lógica, na realidade. Um corpo, um espírito encarnado. Então não tem mais do que um, porque ele é um indivíduo. E nós temos uma capacidade fantástica de complicar as coisas, de fazer elas mais difíceis, né? Aparecer mais dificuldade do que solução. Isso é ainda tombar o efeito pela causa. Fazer com o homem o que os pagãos faziam com Deus. O que a gente fazia no passado? Os pagãos, os romanos, por exemplo, né? Na época do Império Romano. Tinha um monte de deuses. Tinha deuses para cada coisa. Os gregos, mesma coisa. Um era o deus do sol, outro deus do trovão, deus da chuva, deus da agricultura, deus... Nossa, tinha mais deus do que gente, né? Então, isso era o que a gente fazia. Então, eles criam tantos deuses, criavam, não criam, que é a palavra certa, eles criam em tantos deuses, criar,
de acreditar. Eles criam em tantos deuses quanto os fenômenos do universo. Mas mesmo entre eles, as pessoas sensatas não viam nesses fenômenos mais do que efeitos, tendo por causa um Deus único. Então, alguns pensavam de maneira sensata. Espera aí, só tem um Deus. Não é Deus para cada coisa. E esse Deus foi aquele que produziu tudo que está aí. Então é muito mais fácil pensar dessa maneira. E finalmente vem o comentário de Kardec. Olha como é que ele fecha esse item, né? O mundo físico e o mundo moral nos oferecem a respeito numerosos pontos de comparação. Acreditou-se na multiplicidade da matéria enquanto o exame se detinha na aparência dos fenômenos. Então, as pessoas tomavam o efeito pela causa. Hoje compreende-se que esses fenômenos tão variados podem não ser mais do que a modificação ou modificações de uma matéria elementar única. Eu coloquei como exemplo os estados físicos da água. A única água oferece 3 situações, 3 maneiras da gente ver ela. Uma no estado líquido. A gente começa a tirar energia desse estado líquido dela, ela começa a esfriar, esfriar, esfriar e congela. Congelou, vira gelo. Pronto, já está uma segunda manifestação da mesma água. Estava líquida, agora é sólida. A gente pega, começa a colocar energia nesse gelo que está aí, nessa água sólida, nesse estado sólido da água. Começa a esquentar, ela começa a derreter, né? Ela começa a liquefazer, vira água de novo, a gente continua colocando energia nela, coloca energia, coloca nela, ela começa a esquentar, esquentar, começa a ficar quente, começa a entrar em ebulição, aí o que acontece? Começa a entrar no estado de vapor, que é o terceiro estado da água, conhecido da gente, líquido, sólido e agora vapor, né? Então nós temos a mesma água em 3 situações diferentes. Então não basta a gente ver e concluir. Não, concluir pelo que a gente está vendo. Vamos ver lá na origem, lá na causa e não no efeito. Então assim são essa condição que a gente está vendo aí, né? As diversas faculdades são manifestações de uma mesma causa, que é a alma, ou do espírito encarnado. E muitas almas, como os diferentes sons do órgão, são produtos de uma mesma espécie de ar. E não há tantas espécies de ar quanto forem os sons. Então, o mesmo ar, o tocador lá de órgão, né? ele insufla lá o sistema órgão, só que com as teclas, tudo, ele vai alterando a condição do órgão lá, que são aqueles tubos, né? E vai saindo a música. Não é que tem vários tipos de ar, que ele injeta, opa, agora vai esse ar para tal som, agora esse ar para outro som. Não. É o mesmo ar que ele trabalha isso, que ele canaliza, e aí saem os efeitos, e sai a música, né? Então, essa comparação que ele faz. Isso, além do mais, desse sistema, resultaria que, quando um homem perde ou adquire certas aptidões, certas tendências, isso significaria que outros tantos espíritos o possuíram ou deixaram, o que o tornaria um ser múltiplo, sem individualidade e, consequentemente, sem responsabilidade. Porque aí um joga nas costas do outro, né? Ah, não, foi o espírito número 3. Não, foi o número 4. Não, foi o outro. Então, na verdade, é o mesmo espírito manifestando as condições e mudando. Tira certas tendências, adquire certas aptidões, ou tira certas aptidões, adquire certas tendências. Então, ele vai aprendendo. É ele que vai se moldando. É ele que vai evoluindo. Isto, além do mais, é contraditado pelos tão numerosos exemplos de manifestações em que os espíritos
provam sua personalidade e sua identidade. Então, através dos trabalhos mediúnicos, vem aqui sempre aquele mesmo espírito, vem sempre aquele mesmo, e dá comunicação e tal. E você já até sabe quem que é ele. É aquele lá, é um indivíduo, né? Assim como o outro que vem e se manifesta de um jeito e mostra totalmente outro tipo de comportamento. Então, somos indivíduos, não somos nenhum caso aí dessa... Opa, cadê vocês? Estamos aqui. Ufa, que eu estava preocupado já. Falei, nossa, só não estou conseguindo entrar de volta aí, viu? Eu não sei o que aconteceu, mas agora o Marcos está de Allan Kardec e você está de Luiz. Eu não sei se quando ele logou no computador, talvez estava, não sei. Foi a Pode hora que ser você ainda. caiu. Tá bom, deixa eu fazer o seguinte. Eu vou passar para vocês um último slide e depois depois dele a gente volta a conversar. Eu vou só antecipar. Não, eu vou interromper. Não, vou passar isso aí que fica mais barato aqui. Quer ver? Pronto. Com isso, a gente fecha o que a gente está estudando hoje, tá? Mas só fecha os slides. É que eu quero mostrar um último, né? Que é sobre a palestra do 1º de julho, que é da quarta-feira que vem. Então, vocês, de antemão, já estão sabendo quem que é. Esse que está ao fundo chama-se Jerônimo Mendonça. Está desencarnado hoje, né? E ele teve, olha, chamar de dificuldade, acho que é minimizar o que ele passou. Chegou um momento que ele só tinha uma coisa para fazer. Ele só tinha a cabeça para movimentar. Todo o corpo dele estava assim. Quem conhece um pouco dele sabe dizer. Ele estava inviável. E ele, mesmo desse jeito, ele propagou a doutrina espírita, ele fazia as palestras dele, ele consolava as pessoas e dessa maneira, inclusive na figura, na figura 3 aí, 1, 2, 3, né? Então, vê, na número 2 aí, ele dava palestra deitado. E nessa de número 3, na sequência, ele usava um peso de mais ou menos 3 quilos para poder respirar, porque até isso ele tinha deficiência. Então, ele tinha essas dificuldades de respirar. Então, ele usava esse peso para auxiliar ele na respiração. Então, Inês, voltando àquela colocação que você fez, é muito mais fácil falhar, realmente. Imagina um homem desse, ele simplesmente podia parar, falar, não, eu estou inválido, acabou. No entanto, ele viajava tanto a ponto da mulher falar, olha, de todos os filhos que eu tenho, você que não pode andar é o único que não para em casa, né? Tal era, assim, o envolvimento dele com isso. E essa pessoa aqui que vai falar para a gente, o Nicolás Fratari, conviveu com ele há alguns anos, né? E inclusive recebe até hoje mensagens do Jerônimo Mendonça, e ele vai contar para a gente a história. Do mesmo jeito que a Célia um dia falou sobre a Célia Denise falou de Chico Xavier, ele vai falar do Jerônimo Mendonça. Eu acho que vale a pena para a gente conhecer um pouco desse que o Chico apelidou de o gigante deitado, né? Então agora eu vou interromper o compartilhamento para que a gente possa conversar olhando. Bem-vindo, Marcos. Você criou uma revolução aí e tal, mas tá tudo bem. Estou vendo a Mariângela, não sei quando ela chegou, mas está aí. Até meu filho está aí. Poxa, que legal. Oi, Ana Paula, também está aí. Vamos comentar Roubou sua identidade aí de alguma maneira. Mas está ótimo. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu gostaria. Posso, pai? Pode sim, filho.
Tem uma mensagem que eu lembrei no Evangelho, se vocês me permitem, que eu vi, que eu acho que cabe muito bem. Deixa eu ver se eu estava lendo ela agora enquanto você falava. Aqui, ó. Como desencarnados, quando pairáveis no espaço, escolhestes as vossas provas, julgando-vos bastante fortes para as suportar. Por que agora murmurar? Vós que pedistes a riqueza e a glória, queríeis sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós que pedistes para lutar de corpo e espírito contra o mal, moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, tanto mais gloriosa a vitória, e que se triunfasseis, embora devesse o vosso corpo parar numa estrumeira, dele ao morrer se desprenderia uma alma de rutilante alvura, e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Acho que tem muito a ver, né, com Não, a tem aula tudo a hoje. ver. Obrigado aí pela contribuição. Sabe, às vezes eu falo algumas coisas, fica parecendo voto de pobreza, mas não é, não. A gente precisa de muito pouco para viver. E a gente tem, às vezes, hoje, por exemplo, fui no supermercado e comentei com a minha esposa, né, com a Verinha. Falei, puxa vida, olha daqui o que realmente a gente precisa, né? Claro, o conforto é bom, tem um monte de coisa que a gente hoje não vive mais sem, né? No entanto, a gente assiste um filme aí de 1800 e pouco, 1700 e pouco, vê. Claro, ninguém quer aquela situação. Então, nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Não vamos ser extremistas, né? Mas no meio tem uma, assim, uma situação que preenche perfeitamente as nossas necessidades, né? A gente não pode hoje abrir mão da tecnologia, realmente não pode, é parte nossa. Agora, como que a gente faz uso dessa tecnologia? Até mesmo na hora de adquirir as coisas, né? Será que a gente precisa estar trocando o tempo todo? Será que, sabe, isso, veja bem, eu volto a falar, não é voto de pobreza, não é voto assim, flagelação, autoflagelação, não. É a gente ponderar nas coisas, né? Ter aquele consumo, assim, consciente das coisas. Porque é muito fácil a gente ver aí ao nosso redor e ver como é que as coisas estão em termos assim de meio ambiente, e das pessoas, da distribuição, tudo isso. Hoje, um pouquinho antes, a gente estava falando, a Marileide e eu, né? Depois entraram alguns, que ela falava, puxa, essa Covid tem algumas pessoas que estão achando que é que nem virar um botãozinho. Aí vai virar mundo de regeneração aí. E quando que a gente até numa palestra muito importante, muito interessante, eu volto a lembrar dele lá, que é o Jorge Lahat, que ele falou da transição planetária, falou tudo isso que está acontecendo hoje já aconteceu, né? Guerras já aconteceram, pandemias já aconteceram, enfim, um monte de coisas já aconteceram. Somos nós que temos que trabalhar isso aí. Então, as oportunidades são essas. Então, tudo que a gente vê aí, que a gente está estudando, poxa, é de 1800 e pouco, né? É do final do século XIX. Nós estamos aí batendo na mesma tecla. A mudança nossa é do século I da era cristã, de 2000 anos atrás. Então, nós já aprendemos, já estamos, hoje, para a gente não é mais novidade, né? E nós estamos aí batalhando tudo. Então, tudo isso que culminou aí nessa sua observação aí, nessa leitura, Rafa, nós já combinamos, não tem nada de surpresa. Agora, poxa, a gente não precisava ter o esquecimento. Ah, se não tivesse esquecimento, será que eu conviveria com meu filho, que foi meu inimigo, lá no Senado romano, lá daquele, né? Estou inventando aí, tá, pessoal? Mas podia bem ser isso, né? Então, não, é preferível que eu veja ele como aquele que veio desde pequenininho, que eu cuidei, assim, tentando proteger o máximo e tal. Estou dando um exemplo, mas vocês têm o exemplo de vocês, né? E hoje está aí alguém que eu possa conversar, que possa me privilegiar, escutando aqui nesse estudo que nós estamos fazendo. Então, eu prefiro ver esse aí, do ponto zero até agora, né? Deixa o passado para lá, né? Porque
escarafunchar o passado, vai ver o que vai dar, né? Então é melhor que seja assim. E olha que interessante, agora, se ninguém tiver nenhuma observação, nós vamos ler uma carta, e olha como ela veste no que nós estamos falando, e vejam, assim, aquela é alguém que pode não estar nem acima de nós, do ponto de vista evolutivo, mas ele traz a mensagem, na verdade ela traz a mensagem, é uma mulher, que ela nos ajuda a empurrar a nossa evolução para frente, empurra para que a gente seja feliz, né? Despertai, né? E seja feliz. Então essa é a mensagem da carta. Mas antes ela dá um toquezinho, fala, ei, peraí, né? Seja bom espírita, né? Deixa eu compartilhar agora a carta com vocês, mas antes, alguém gostaria de fazer alguma observação? Tudo bem. Então vamos à carta. Bom, vamos lá. Como vocês sabem, a gente recebe várias cartas, não são montes assim, mas pelo menos tem 2 cartas durante a semana, às vezes 3, de médiuns que se preparam para isso. Estão em casa, se colocam à disposição, não é um transe mediúnico, para fazer uma desobsessão, alguma coisa. Não, nada disso, porque a pessoa está sozinha, então ela fica receptiva a essas lições. E quando que é isso? Normalmente, depois de uma quarta, depois de um dia de estudo, enfim, é um preparo que está acontecendo já. E depois culmina nisso. Então, esse espírito, ele fala coisas que a gente acaba pegando, né? Usando essa carta como um exemplo, né? E depois a gente percebe que ela tem muito mais do que aquilo que a gente escolheu, né? Como, por exemplo, esse primeiro comentário já do primeiro parágrafo, né? O mundo passa hoje por transformações que muitos julgam serem dolorosas. Outros acreditam ainda que a injustiça divina ou um castigo do alto paira sobre a criatura humana. Parece que é o fim do mundo, né? Parece que tem alguém brincando com a nossa dor, né? Nesse segundo caso. Outros acham que realmente, poxa, precisava de tanta dor, tanto. Contudo, não pararam sequer esses momentos, irmãos, que acreditam em tais situações, a examinarem suas próprias consciências. Enquanto houver ainda o egoísmo, a vaidade, a discórdia, as rivalidades entre raças, esses gêneros entre os irmãos de outras religiões e crenças, desculpa, entre gêneros, tá? Entre irmãos de outras religiões e crenças, o mundo e a humanidade também continuarão vivenciando e testemunhando momentos como esses. Ou seja, somos nós. Nós fazemos parte desse grupo de pessoas. A nossa atitude, ela influencia nessa situação. Se entre esses ocorrem discórdias e guerras, o que não dizer, então, das desavenças entre familiares, pais e mães que abandonam os seus filhos e largam-nos sobre a tutela da sorte, esquecendo seus compromissos assumidos perante Deus, de amar, educar e moldar o caráter dessas oportunidades do espírito na matéria. Então, é gente fugindo da responsabilidade. E o que gera? Gera pessoas que vai mais e mais demorar para ser aquele espírito feliz. E o que comentar também sobre filhos ingratos que abandonam os seus genitores em sua velhice, onde suas pernas e braços não possuem mais forças para sequer darem alguns passos? E o que podemos então comentar e analisar sobre a conduta de muitos de vós espíritas que ainda continuam com seus corações recheados de vaidade e ego, acreditando serem esse ou aquele o melhor do grupo? O melhor trabalhador da seara do Cristo
é aquele que acolhe as suas lições e as pratica, colocando em primeiro lugar o exemplo de Jesus, que sempre nos mostrou a conduta moral adequada. O bom samaritano é o espírita de coração cercado de preocupações em servir o Mestre, não se importando com a sua vaidade. O bom trabalhador da doutrina espírita é aquele que não hesita nem por um segundo a se colocar à disposição do trabalho ao próximo. Temos muito ainda que evoluir. Contudo, não podemos caminhar, avançar em nossa estrada de reformulação do caráter e da nossa moral sem passar por algumas vezes pelo sofrimento. As dores, o sofrimento ou as provas de suas experiências devem ser bem agradecidas ao Pai. Somente por causa delas, muitos de vós puderam analisar a si próprios e ao rumo de vossa vida, que a vossa vida estava tomando. Realmente, né, pessoal, não é naquele momento que tem uma pedra no sapato, que tem que baixar, tirar o sapato, analisar de onde que vem, pegar a pedrinha, tirar fora, pedir ajuda, né? Então, só nesse momento mesmo. Porque quando está tudo bem, a gente nem lembra de fazer uma prece, né? Quando imaginais que poderia, por esforço próprio, sem lutas, evoluir o espírito com o desejo sincero de mudança sem ter que sofrer? Quer dizer, nós somos responsáveis. Esforço nosso, esforço individual. A criatura humana muito ainda se encontra acomodada em suas próprias convicções egóicas. Quantas perdas terá o homem que passar para aprender a amar verdadeiramente o vosso irmão como a si próprio? Jesus deu-nos o exemplo da cruz. Trabalhemos, meus amigos, para que possamos dar ao Mestre e ao nosso Pai o exemplo de gratidão pelos esforços do nosso trabalho em servir o Evangelho. Temos que agradecer até isso, até o esforço que a gente, o suor que a gente tem que ter, né, para propagar o Evangelho, servir o Evangelho. Não importem-se com as dificuldades mais do que o necessário. Elas apresentam-se em vossas realidades porque já possuem aptidões no vosso espírito para combatê-las. Ou seja, nós já estamos preparados. Nós já temos a força suficiente para passar pelos obstáculos. A sabedoria divina confia em suas capacidades e por isso devemos elevar o coração ao alto e agradecer pela confiança de Jesus em nos pedir e delegar tão bonito trabalho perante a seara. Somos assim chamados a contribuir. Contudo, não avancemos muito se continuarmos nos atrasando. Contudo, não avançaremos muito se continuarmos nos atrasando em espírito, em vaidades, queixumes, preguiça e orgulho. Já sabem a que foram chamados. Todos os trabalhadores estão aqui para desempenharem uma importante tarefa. Por que querem privilégios? Reflitam em vossas próprias atitudes e encontrarão as respostas para muitas das perguntas que estão nos vossos corações. Aquele momento que a gente pergunta sempre, né? O porquê que está acontecendo isso e tal. Muitas das respostas já estão no nosso conhecimento, no nosso coração, nos nossos corações. Devemos prosseguir sem nos esquecer do dever que compete a cada um em evoluir junto com o Mestre e com seus ensinamentos. Sigamos, pois, igual o terreno bom e fértil, onde o lavrador semeia a boa planta. Encontrará bom alimento e condições de dar excelentes frutos. Que possamos, então, dar bons frutos. Então, a maneira do lavrador que semeia, que sejamos o terreno adequado para dar os bons frutos. Me despeço de todos com gratidão e carinho, grata em servir. Que bonito, né? Bonito ou não? Lindo,
Muito bonito. No começo é assim, meio que um despertar. Pega assim no ombro da gente, né? Faz assim, ó. Aí depois fala assim, olha, com o próprio ombro, esse é o caminho, né? Então, esse que nós temos que fazer. Então, era essa carta da semana, né? Alguém gostaria de, antes da gente encerrar, fazer algum comentário? Eu posso hoje sugerir quem faça prece? Pode, Luiz, pode Então tá sugerir. bom, então vou sugerir. É porque, pena que a pessoa que a gente gostaria que tivesse, ela deve ter saído. A Adriana não está mais aí, né, Carol? Adriana tá. Ah, tá sim, desculpa, Adriana. Eu não. Eu me confundi aqui no meio do grupo aí. Eu queria pedir para a Carol fazer a prece, porque a gente gostaria de alguma maneira, sabe, envolver a Adriana com muito carinho, porque nesse momento, eu acho que assim, é a oportunidade que nós temos de estar junto com uma pessoa que está passando por alguma dificuldade, assim, nos sentimentos no dia de hoje, tá bom? Então, Carol, você poderia fazer a prece de encerramento para a gente e a vibração? Então vamos fechar os nossos olhos e mentalizando a figura do nosso amado Mestre Jesus, esse amigo querido que nos acompanha todos os dias. Queremos te pedir humildemente, amado Mestre, para que o Senhor possa, nessa prece em especial, confortar os corações da nossa amiga Adriana, dos seus familiares que aqui estão, mas principalmente, Senhor Jesus, que o nosso irmão que se foi hoje, que ele possa estar sendo bem amparado pelos amigos espirituais, que nesse momento sabemos que estão ao seu lado. E Jesus, nós sabemos que tem dias que são mais difíceis. Nós ainda estamos aqui em evolução, em crescimento. E quando não temos forças, Mestre, te rogamos para que o Senhor coloque em nós a luz para clarear as nossas mentes, os nossos corações, e que teu amor possa nos envolver, trazendo-nos o conforto necessário. Sabemos que o Senhor por tantas vezes nos carrega no colo, nos conforta, porque é esse o teu amor, o único capaz de nos preencher. Que possamos, Senhor Jesus, ter a nossa fé sempre fortalecida no teu Evangelho. E com todo o amor que temos no nosso coração, também queremos que a nossa amiga Adriana se sinta abraçada por nós. E que assim, Senhor Jesus, possamos partilhar do teu consolo, do teu conforto, com o nosso coração mais forte, porque o Senhor governa, o Senhor cuida, o Senhor ampara. E que possamos prosseguir na nossa semana, abençoando também os nossos lares, os nossos familiares, entes queridos, onde quer que eles estejam. E que todos os corações
que possam estar passando por aflições, tristezas, solidão, que eles também possam, Jesus, sentir a tua presença e o teu amor. E que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Sabe, Adriana, a gente poderia discorrer um monte de teoria, tudo, mas não vai em nenhum momento, sabe, abrandar o sentimento, né, da separação de alguém que a gente ama. Mas o que a gente pode fazer é isso, sabe, de alguma maneira, sabe, abraçar você em pensamento e, sabe, transmitir o melhor que a gente tem, assim, de sentimento, porque você sabe, né, por estudo, tudo, que é uma separação transitória, mas é difícil, é muito difícil. Que você receba realmente essas vibrações através das palavras da Carol e de toda essa turminha aí que está olhando para você, sabe, dirigindo o que tem de melhor para você, para sua família e para o seu pai querido, que já deve estar cercado de muita gente que o ama, né? Precisando, a gente está aqui, tá bom, minha querida? O nome do seu pai já está aqui. Tá bom? Um grande beijo para você e tenha uma muito boa noite, tá bom? E boa noite a todos. Obrigado por estarem aí compartilhando da nossa lição Boa noite. de hoje. Boa Um noite. abraço, Boa Belinha. Beijo Boa noite. Tô na assim. Verinha, beijo na Sophie, Julinha, beijo em todo mundo. Pode deixar. Boa noite. Isso é fácil, pode deixar. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.